programa hoje está recheado de pessoas bonitas e pessoas inteligentes. Hoje nós teremos aqui a nutricionista Luzia Martins, que vem falar sobre um assunto muito interessante, que é a compulsão alimentar. E aí a gente pensa assim, compulsão alimentar? Eu não tenho isso. Às vezes a gente se engana e não reconhece aonde está a nossa compulsão. O nosso nervosismo, as nossas preocupações e os nossos medos. Descontamos aonde? Na comida. E ela vai falar muito bem sobre esse assunto. Teremos aqui hoje também Débora Macedo, que é a nossa estrela do Sim Gospel. Vocês que assistem todos os dias, e ela vai dar um show aqui. E teremos aqui a Miss também, Miss Cachoeiro, Espírito Santo, e que vai concorrer para o Miss Brasil. Vocês vão ver que menina linda. E no final, dá um show cantando. Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre estresse, sobre depressão, quando a gente fala sobre as preocupações do dia a dia, os medos, e aí a gente pensa, para quem falar sobre isso? Eu recebi uma mensagem hoje de uma psicóloga muito interessante que fala sobre as nossas preocupações com nós mesmas. Quem é você que às vezes não sabe por que está sofrendo por um filho, por um marido, por uma esposa, por um amigo que está ao lado? É preciso que você pense sempre que o primeiro tratamento tem que ser aquele que vem dentro de cada um de nós, para que nós possamos ajudar aquele que está do outro lado. Porque muitas vezes nós passamos por isso tudo e não sabemos e acabamos atrapalhando. Procure sempre um profissional da área da psiquiatria, da psicologia. Procure uma ajuda, porque é necessário que o ser humano seja feliz para que ele possa fazer o outro feliz. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. A compulsão alimentar. O que vem a ser a compulsão alimentar? Aonde ela pode te levar? Quais as causas e os efeitos? Para isso nós trouxemos aqui Luzia Martins, que é nutricionista, e eu acho que ela fala muito bem sobre esse assunto. Primeiro eu gostaria de agradecer e dizer que é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Luzia, quando a gente fala sobre compulsão alimentar, a gente fala sobre o quê? Bom, Luz, a gente está falando sobre uma doença mental que é caracterizada pelo excesso de ingesta alimentar. É uma doença mental, porque altera o padrão mental. Essa pessoa sofre? Sofre muito, porque uma das características da compulsão alimentar, quando ela chega assim, numa fase de descontrole, a pessoa come escondido, come sozinha, ela se isola do ambiente social, porque ela não quer que as pessoas critiquem ela, a pessoa não quer que você diga assim, você não pode comer mais isso, chega, você não está satisfeita, você já comeu demais. E à medida que a compulsão vai se instalando na vida da pessoa, vai interferindo até mesmo na forma física dela, a pessoa vai ganhando peso, porque a compulsão alimentar, uma das coisas que caracteriza ela, que são a pessoa que quer alimentos calóricos, a pessoa que quer massa, muita coisa de confeitaria. Ela não consegue parar, né? Não consegue parar, não tem controle. O tempo todo, tá? Não tem. Agora, para que o nosso telespectador, eu acho que fique assim um pouco mais positivo, né? O tratamento é sucesso? Na maioria das vezes, sim. Porque esse tratamento, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar esse padrão de pensamento da pessoa, porque antes de qualquer coisa, para a gente falar do tratamento, a gente tem que falar das intercorrências, o que acontece que leva a pessoa a desenvolver uma compulsão alimentar. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que comer é um prazer, né? Nós necessitamos do alimento, precisamos, o alimento é veículo dos nutrientes que o nosso corpo precisa para todas as funções que o nosso organismo desenvolve. Mas, independente disso, está ligado à celebração, está ligado ao próprio ambiente social. Quando você sai com amigos, geralmente você acaba, a noite termina em pizza, né? A gente vai comer em algum canto. Com os olhos, né? Porque a gente Sim, come porque com os o olhos, ser humano, né? ele come porque necessita, mas ele come também nas celebrações e nos encontros. Então, comer é um grande prazer. A comida traz um bem-estar. Só que a dieta também, ela pode se tornar perigosa. Como?
quando a pessoa ela ingere alimento em excesso, porque dieta é tudo aquilo que nós comemos. Então, se você ingere alimentos em excesso, principalmente os alimentos que são fonte de carboidrato e de gordura, você vai causar um descontrole no seu organismo até mesmo a nível hormonal. Porque tem hormônios que são liberados no nosso corpo durante o período da nossa digestão. Gente, quando ela fala sobre isso, ela fala de uma profundeza muito grande. Sim, porque é um assunto profundo. A consequência é muito séria. A consequência é muito séria e, às vezes, o problema, ele começa, o fator gatilho é um problema emocional. Tá, e aí quando a gente fez a pergunta, então, do sucesso, exige uma equipe multidisciplinar? Multidisciplinar. Porque aí, muitas das vezes, a pessoa vai ter que ter acompanhamento com um psiquiatra, porque como é um problema a nível mental, né, tem que haver uma mudança no comportamento, muitas das vezes vai precisar de um psicólogo, vai precisar de uma nutricionista, vai precisar muitas das vezes de um endocrinologista por causa desse desarranjo lá na secreção dos hormônios que estão ligados à saciedade e à fome, né? Então, é uma equipe multidisciplinar para tratar essa pessoa, para ajudar ela a contornar esse problema. Ô, Luzia, quando a gente fala desse problema, que eu vejo que ele é um problema sério, o que ele causa na pessoa? Baixa estima? Quais são as consequências? A pessoa sente muita tristeza, muita culpa. Porque quais são as características de que a pessoa está com uma compulsão? Às vezes o nosso telespectador está aí ouvindo, está ouvindo aí pela primeira vez, talvez, ou então já ouviu várias vezes, mas não tem uma noção do que seja uma compulsão alimentar. Então, é um episódio que ele tem que se repetir mais de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos no período de 6 meses. É aquele momento em que a pessoa tem um descontrole e ela precisa comer, e ela não se sente saciada e ela come até passar mal. Geralmente ela come escondida, ela compra aquele alimento escondido, leva para casa, ela salta a geladeira de madrugada. Olha, e ela mistura tudo, Ela come pão com abóbora, ela come banana com batata Ruffles, ela vai lá no fast food, ela compra 3 lanches, come um lá, come outro no carro e come outro em casa. Ela compra as coisas, esconde dentro de casa, porque na hora que vem a frustração, ela corre naquela comida e ela come para sentir um bem-estar, para sentir uma alegria, até por causa da secreção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Quando você come alimentos, principalmente fonte de carboidrato, você vai sentir isso. Você vai sentir uma recompensa emocional e uma recompensa física. Luzia, as pessoas que estão nos assistindo, os familiares que agora estão pensando assim, gente, olha, é fulano. Isso. O que você acha que eles devem fazer? A pessoa porque a crítica não vai resolver nada, né? Porque geralmente o que desencadeou esse problema pode ser a perda do emprego, pode ser uma separação, o término de um relacionamento, até namoro mesmo, quando a moça, o rapaz está muito apaixonado pela outra e nem pensa nessa hipótese do relacionamento terminar. Pode ser um acidente que a pessoa sofreu, que talvez tenha alterado a sua forma física, entendeu? Ou então a pessoa desenvolveu uma doença, por exemplo, a pessoa tem um hipotiroidismo ou algum outro problema, alguma coisa que está acontecendo, uma desordem glandular que está acontecendo no organismo dela, ela começa a ganhar peso e ali ela vai se isolando, vai se escondendo, a roupa não dá mais, ela quer sair, não pode, porque ela não se sente bem, visualmente ela se sente assim, inadequada, e a pessoa vai se isolando. Então, quem está ali à volta da pessoa tem que perceber essas mudanças, né, essas alterações no seu comportamento e tem que incentivar a pessoa a buscar uma ajuda, uma ajuda profissional, pessoas que podem realmente ajudar essa pessoa a caminhar com ela nesse percurso. Nós temos uma pergunta aqui de um telespectador, Marcelo, da Vila Rica. Tenho mania de comer durante todo o dia e principalmente o vício de antes de dormir. Pode ser uma característica da compulsão? Pode ser, a gente analisando a quantidade de alimento que ele come. Porque tem as pessoas que elas são compulsivas, elas comem, às vezes, ela fica muitas horas sem comer, e na hora que ela vai comer, ela come uma quantidade muito grande de alimento. Está totalmente errado, ficar muitas horas sem comer. Não pode, porque aí você vai exigir do seu organismo um sacrifício, um trabalho, porque as coisas estão acontecendo no seu corpo, mas você não está dando alimento, porque o que eu disse aqui no início? O alimento
é o veículo do nutriente que o nosso corpo precisa para funcionar. E tem os beliscadores, que é aquela pessoa que fica beliscando durante todo o dia. Então, ela não tem a noção da quantidade que ela come, porque ela come um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando no final do dia ela comeu muitas calorias. Quando o corpo humano, um ser humano médio, um homem assim, mais ou menos de 1,70 m, 70 quilos, precisa mais ou menos de 2.500 calorias. Então, e hoje em dia, com essa oferta de alimentos, você chega no supermercado, tem uma porção de opções. Só que a grande maioria daquilo que está sendo oferecido no supermercado não tem nutriente, não alimenta. Nós temos uma outra pergunta. O Marcos de Carapina Serra, como saber a quantidade certa de comida durante o dia? Existe uma regra? A regra é o bom senso. Por quê? Porque você precisa comer pequenas porções durante o dia, porque o seu corpo vai funcionar. Você vai pensar, você vai trabalhar, você vai dirigir, você vai escrever, você vai trabalhar no computador. Então, você precisa ir dando nutrientes para esse corpo, para ele funcionar e te dar a energia que você precisa. Então, o ideal, isso daí a nutrição preconiza que comece com o café da manhã. Quando eu falo café da manhã, eu estou falando um café completo. Pão com queijo, com uma passada de manteiga, né? Não é manteiga com pão, é pão com manteiga, porque né, a gente vê as pessoas comendo manteiga com pão. Verdade. Né? Tomar o leite, quem gosta de café, tomar o seu cafezinho, optar para o açúcar mascavo, né, que é mais saudável do que o açúcar refinado, o açúcar que não tem nutriente nenhum, quem quiser usar o seu adoçante, usar o adoçante, uma fruta, porque isso vai fazer com que? Vai fazer com que você levante e já saia de casa saciada para o seu dia de trabalho. Se nesse meio tempo entre o almoço você puder fazer um lanche, que nós chamamos de colação, é importante você comer uma fruta, comer uma oleaginosa, que é uma castanha, né, que vai te dar uma saciedade, vai te dar um aporte de ômega 3, vai te dar uma gordura boa, vai te dar selênio, bom para o cérebro. Aí depois você almoça e você vai diminuindo essa quantidade de comida no decorrer do dia. Por quê? Porque vai chegar um momento que o seu corpo vai parar. Hoje isso não acontece tão cedo por causa da iluminação pública, né? Está tudo ligado, tudo aceso até muito tarde, as pessoas ficam na frente do computador, as pessoas estudam à noite, precisam se alimentar, tem que comer e tem que fazer a última refeição do dia pelo menos 1 hora antes de deitar-se. Doutora, eu queria passar a tarde falando sobre isso, porque é muito bacana, né? Mas a gente vai conversar outras vezes. Com certeza. Eu gostaria de te agradecer muito, eu acho que foi muito relevante, porque é um assunto muito interessante. É um assunto muito importante. Foi um prazer ter você aqui, adorei te conhecer, grande Amei beijo. estar aqui. A gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta com Débora Macedo, a nossa musa da rádio, né? Então não saia daí, porque já já ela estará aqui conosco.